Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 15, também o 21, e logo em seguida Romanos 3, do 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Repita comigo, é preciso que você dê ênfase a esta frase, dizendo: eles costuraram folhas de figueira. Prosseguindo a leitura, queridos, diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Repita comigo, querida igreja, dizendo assim: o descendente da mulher esmagará o descendente da serpente. Quero ler também o versículo 21, que diz assim para nós: O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu a Adão e a sua mulher. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu a Adão e a sua mulher. Avance um pouquinho, vamos para Romanos agora, Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós temos dado ênfase de que a vontade de Deus é que você, como oliveira do Senhor, seja plantado no monte da presença, no lugar da presença de Deus, o nosso Pai. E como esta oliveira de Deus, a oliveira do Senhor, você seja levado, guiado a viver o teu propósito nessa terra. Estabelecido, que você crie raízes ali, neste lugar a qual o Senhor Deus ele tem para você. Este lugar destinado, este lugar estabelecido, um lugar a qual você vai frutificar. Certo é que nós sabemos que esta mudança, ela acontece pelas mãos poderosas daquele que é o jardineiro, que é o Senhor, o nosso Deus, que nos tirou do império das trevas e que nos levou para o reino do seu Filho, o reino de amor, o reino deste Deus que é o próprio amor, o reino da sua poderosa
e inextinguível luz que flui da sua face. Aleluia. E neste lugar, o lugar da presença, ao passarmos por esse êxodo, sairmos das trevas, sermos levados por Deus como essa árvore, esta oliveira arrancada de um lugar e levada para ser plantada no lugar do nosso destino, no monte da presença, no lugar da luz abundante do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, para ali frutificarmos. Certo é que há para nós uma nova unção para que nós venhamos a frutificar enraizados em Deus, enraizados no Senhor. Existe nele a capacitação necessária, as ferramentas necessárias para que nós venhamos nesse tempo, nessa estação que nós estamos vivendo, a dar frutos para a glória de Deus. Aleluia. E é necessário, queridos, que nós venhamos a ser achados em Jesus, encontrados em Jesus, perdoados, limpos, santificados, a sua nova criação, regenerados. Mas eu quero conversar com você nesta tarde, já caminhando para a noite, que também nós precisamos receber pela fé. E isso é um passo de fé. Nós precisamos receber pela fé, queridos, a graça de Deus. E aquilo que vem neste pacote, o pacote que a graça nos oferece, através do sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, de permanecer nesta posição de justos diante de Deus. E eu estou falando que esta oliveira, você, queridos, a oliveira de Deus, ela é uma oliveira que precisa estar enraizada. Nós não podemos ser abalados pelo vento do medo, o vento da dúvida, o vento muitas das vezes das preocupações, principalmente o vento da vergonha, das pendências do passado, de olharmos para trás, de todas as coisas que nos aconteceram, lá no ecossistema das trevas, lá no terreno da orfandade, lá no ecossistema do primeiro órfão, quando nós estávamos lá no Egito, e de nós olharmos para aquilo que aconteceu lá, e termos aquelas pendências, aquela vergonha, aquele medo. E Jesus Cristo está nos chamando nesse novo tempo, nessa nova estação, no monte da sua presença, a sermos de fato livres, e a abraçarmos o poder da sua graça pela fé, a vivermos de fato justificados pela fé. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós temos aqui um jardim que foi criado para poderosos encontros. Ali o pai, o filho, o pai, a sua filha, Adão e Eva, criados à imagem e à semelhança de Deus, o Pai, estavam ali para ter esta comunhão poderosa com o seu Pai e deleitar-se, se desfrutar deste amor, o amor que foi informado aos filhos, um amor que foi contado para a humanidade. Só que nesse momento que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, esse jardim, ele se converteu num tribunal. Esse jardim se transformou agora num lugar de julgamento, onde Deus agora está aqui como juiz. Por quê, irmãos? Nós lemos o texto e nós percebemos que esse sacerdote escolhido para ministrar a Deus, em primeiro momento, Adão sendo o primeiro sacerdote a ministrar a Deus, e a ministrar a terra, porque Adão tinha esse encargo, Adão tinha essa função sacerdotal, de ser ali o sacerdote para ministrar o coração de Deus em adoração, em comunhão com seu amor, mas também para ministrar toda a criação, para cuidar da criação, cuidar da natureza, cuidar da sua família, implantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus ali na terra. Este sacerdote ungido por Deus para falar ao coração do Pai, mas também para falar ao coração da sua geração, ele agora está caído, ele agora está em pecado, ele rompeu, ele saiu da mesa do Pai. E nós temos aqui à sua mão direita um acusador. Satanás estava ali, porque você conhece a história. Ele entra no jardim e ele perverte aquela doutrina, ele perverte aquele princípio estabelecido por Deus, e ele começa a infiltrar meias verdades ali naquela primeira família, dizendo: de fato vocês são imagem de Deus? Será que de fato vocês são esses filhos amados que Deus tanto fala que vocês são? E ele começa a minar, e ele começa então a infiltrar com as suas meias verdades. Satanás, ele é o primeiro órfão, Satanás, ele é o primeiro rebelde, Satanás, ele é aquele que desconectou primeiro com a mesa do Pai.
Então o único propósito dele hoje, em tempo integral, é arrastar pessoas para o ecossistema da orfandade, levar para a terra da orfandade, levar para o Egito e ali fazer escravos, convencer as pessoas de que de fato elas são órfãs espiritualmente. Só que nesse momento nós temos Deus e nós temos Satanás de um lado, e nós temos aqui homem e mulher com roupas de figueira, roupas de folhas. Eles pegaram folhas de figueira, eles costuraram e fizeram para si uma roupa. E é nisso que eu quero que você preste atenção. Nessa roupa, esta primeira roupa, a qual o casal e a primeira família, ela está usando aqui no Jardim do Éden. Eles estavam com uma roupa de folhas de figueira. E assim Deus está falando com estes filhos que foram criados para a conexão, para a obediência, mas saíram de frente ao seu pai e da sua mesa, e agora estão sujeitos à lei do ambiente da orfandade, a toda exploração que há ali, a toda sujeira que há ali, a toda desconexão que há nesse lugar. Romanos 3:23, ele traz uma ênfase dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A obra do primeiro Adão foi a desobediência. A obra do primeiro Adão foi a desconexão. A obra do primeiro Adão foi romper, quebrar uma aliança. Então guarde isso. A primeira obra, a obra do primeiro Adão foi desobedecer. E ele rompeu, ele desconectou, soltou da mão do pai, saiu da mesa do pai, foi para longe desta presença que resguarda, esta presença que protege, essa presença que acolhe. E agora neste momento nós temos o primeiro momento onde algo é imputado. Nas escrituras nós encontramos isso em 3 momentos. E agora algo é imputado. O que é imputar, pastor? É depositar. Algo é depositado. Nesse momento aqui, nós encontramos o primeiro momento nas escrituras onde algo é depositado, ou seja, a culpa de Adão e Eva foi depositada na conta da humanidade inteira. Ou seja, todos nós nascemos com essa herança na nossa conta. Todos nós, queridos, nascemos com uma herança na nossa conta, vamos dizer assim. Isso foi imputado a nós, foi outorgado, foi entregado a Adão, naquele momento ali quando ele peca, todas as consequências daquele pecado, aquilo afetou a sua vida, afetou a vida da família, afetou o ecossistema todo, a natureza criada, começaram ali, né, agora aquelas estruturas todas a serem corrompidas, e isso foi depositado aos filhos. Isso foi passado para toda a humanidade, de modo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, nós merecemos a morte, nós nascemos já direcionados para a morte, nós nascemos já destinados ao inferno, nós já nascemos encaminhados para a morte eterna. Por quê? Porque nós recebemos esta herança, isso foi imputado, isso foi depositado na nossa conta. Já nascemos com uma conta, e nessa conta uma herança, a saber, a herança dos nossos pais, dos primeiros pais ancestrais, Adão e Eva, a herança do pecado, a herança da desconexão, a herança da orfandade. Recebemos isso. Irmãos, você precisa entender isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nesse momento aqui agora, eles costuraram para si folhas de figueira. Eles fizeram uma roupa com a qual eles cobriram aquela vergonha. Ou seja, Adão e Eva, eles tentam agora consertar aquilo que tinha acontecido. Eles tentam agora remediar com a sua própria performance, a força do braço, a força da lei. Essa roupagem da folha de figueira, ela fala muito da força da lei que era falha, que murchava, que secava, que se corrompia. Porque a lei não era capaz, queridos, de tapar os pecados, de cobrir a nudez do homem, de fato, trazer ali uma cobertura a toda aquela vergonha que tinha acontecido ali no Éden. E é nesse momento que nós encontramos homem e mulher cobertos de folha de figueira, tentando se esconder. E essa é a herança. Nós passamos para os nossos filhos a roupagem da folha de figueira. Nós herdamos essa roupagem. E sem Jesus, passaremos a nossa vida toda cobertos com essas folhas de figueira, queridos, escondidos de Deus, longe do propósito eterno de Deus, o nosso Pai. O legado de Adão para os seus filhos foram as folhas de figueira.
Folhas de figueira nunca suficientes, folhas de figueira de cansaço, de performance, de inadequação, porque o ser humano, quando ele está longe de Deus, ele se sente o tempo todo inadequado, insuficiente, ele se sente pecador, ele se sente pequeno, ele se sente desamparado. Isso é o legado de Adão. Mas é nesse momento, queridos, que é necessário uma ação, é necessário que algo aconteça, é necessário que algo mude esta circunstância. Romanos capítulo 5 e versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso muda tudo. Isso muda tudo, queridos, quando de repente o Pai, ele fala: eu colocarei inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Haverá de vir um poderoso, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele esmagará Satanás. Ele esmagará Satanás. Aleluia. E ele justificará esta família. Aleluia. E aqui agora, nesse momento, nós temos o primeiro evangelho, o proto-evangelho, o momento onde Deus está falando: o Messias virá, e ele virá poderoso para salvar, e ele virá poderoso para salvar, para derrotar a Satanás, para minar o poder da morte, do inferno, de Satanás, dos seus demônios. E assim nós encontramos essa ação. É necessário esta ação, uma ação de justificação nesse tribunal. Só que eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, isso é muito importante, porque o que está acontecendo aqui diante do tribunal não é só a questão de Deus ir lá e remover a roupa de figueira, tirar aquela roupagem velha, porque tirar a roupagem velha de Adão e Eva os recoloca na mesma posição, uma posição anterior ao pecado. Estariam nus, não é verdade? Ao remover as roupas de figueira, Deus os colocaria novamente na posição da nudez. E agora Deus não é pego de surpresa pela ação pecaminosa dos seus filhos. Deus, ele pretende fazer mais. Deus, ele pretende fazer mais, queridos. Sabe por quê? Uma coisa muito interessante. Lá no começo de tudo, Adão e Eva tinham encontros poderosos com Deus o Pai, do lado de fora. E eles se encontravam ali nas tardes para ver o Pai, para contemplar o Pai. Só que agora, Deus, ele faz algo sublime. Ele não somente perdoa, ele não somente apaga o passado, como também ele diz: agora eu vou morar dentro dos meus filhos. Farei a minha habitação dentro dos meus filhos. De modo que agora, o desejo de Deus é tornar o coração dos seus filhos um lugar habitável, como nós lemos no começo deste culto, no Salmo 73. Uma morada para o eterno, uma morada para o Altíssimo. Então, nesse momento da justificação, Deus, ele perdoa os pecados, ele lava o passado, mas também ele provê uma nova vida, uma nova unção, e ele aponta um novo caminho para os seus filhos. É nesse momento que nós vamos encontrar o Senhor Deus, lá no versículo 21, pegando um animal inocente. E ele pega este animal inocente, e ele leva para aqui, à frente do casal. Neste tribunal, o casal está coberto com as velhas roupas de folha de figueira, e este animal inocente, ele é conduzido para dentro desse cenário do tribunal, ali no jardim do Éden. Jesus Cristo, queridos, ele é o segundo Adão. Jesus Cristo, ele é a figura deste animal inocente que entra no jardim no meio de um tribunal. Quando tudo está e parece perdido para o ser humano, quando o ser humano por si só não pode, a única coisa que nós temos a passar para frente, para os nossos filhos, na família, nas nossas boas obras. E que tipo de boas obras seriam essas? Folhas de figueira, a passar para frente. E agora, este lugar, ele é tomado pela presença de um animal que surge inocente no meio deste cenário. E ali agora, homem e mulher se identificam com esse animal, eles tocam, eles colocam a mão sobre a cabeça deste animal, eles se identificam. E nesse momento esse animal, ele é sacrificado, sangue é derramado no jardim, sangue é derramado
nesse jardim. E é aqui que eu quero que você volte a sua atenção para Jesus, o segundo Adão, cuja obra é a obediência. Se a obra do primeiro Adão foi a desobediência, se a obra do primeiro Adão foi desconectar, se a obra do primeiro Adão foi romper com a mesa, a obra do segundo Adão, a saber, o Cordeiro inocente de Deus, é reconectar com Deus o Pai. É ligar de novo a aliança que foi quebrada. É, através da sua obediência, ser a oferta perfeita em favor do pecado de muitos. É ser esta oferta em favor do pecado de muitos. E é por isso que agora, nessa identificação com o Cordeiro, nessa morte expiatória, esse Cordeiro que paga pelos pecados de Adão e Eva, a obra de Jesus declara inocente. Inocente. Nós temos aqui um tribunal, e o Pai está dizendo, este homem e essa mulher foi inocentado. São inocentes. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 e versículo 1. Queridos, a cruz é a fonte de toda graça para as nossas vidas. A cruz é a fonte de toda graça para as nossas vidas. Aqui nesse momento acontece a segunda imputação. Por quê? Porque nós temos agora, queridos, uma imputação onde Deus, Ele vai depositar, queridos, nesse momento, toda a justiça de Deus nos seus filhos. Nós temos aqui a segunda imputação dos méritos de Cristo, né? Onde agora nós temos, queridos, naquele cenário, o Cordeiro inocente. O Cordeiro inocente está ali, e ele vai ser imolado. E nesse momento, homem e mulher pecaram. E eles têm nada mais, nada menos do que simplesmente uma herança pecaminosa para passar à frente, para imputar, para depositar. Mas é nesse momento que Deus, que já tinha outorgado e depositado em Cristo as suas expectativas antes da fundação do mundo, Ele agora, pela obediência desse Cordeiro Santo, pela obediência deste Cordeiro Imaculado, que foi obediente na sua obra maior, que foi o segundo Adão, intencional em reconectar a família novamente à mesa do Pai, por essa obediência, porque Cristo derramou a sua alma na morte. Agora, esta herança pode ser depositada novamente na conta dos filhos. Queridos, você precisa entender uma coisa: não existe espaço para culpa, não existe espaço para condenação. Romanos 8 e capítulo 8 e versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso precisa ficar muito claro para nós neste tempo. Isso precisa ficar muito claro para nós nesta estação, porque quantas das vezes a igreja de Cristo Jesus, ela tem caminhado com peso de culpa, com peso muitas das vezes de pendências ou medo de avançar, por conta do acusador que está ali à mão direita, por conta do acusador que está ali, infiltrado no jardim, muitas das vezes acusando, você não é capaz, você não pode, você não vai avançar. Saiba, queridos, que este depósito, ele já aconteceu. Saiba que este depósito, essa imputação da justiça de Cristo já aconteceu nos nossos corações, ali quando Cristo morreu e derramou a sua alma na morte, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, isso foi creditado, isso foi depositado, por isso você é chamado de livre, por isso você é chamado de livre. E é nesse momento que eu quero finalizar com você olhando para este animal. Ele não permaneceu ali morto, mas Deus violentamente arrancou a pele daquele animal. Aquela pele foi costurada e agora ela foi depositada sobre os ombros dos filhos, a saber, Adão e Eva. Depositados sobre os ombros dos seus filhos, uma justiça que não é nossa, uma justiça que é do Cristo, uma obediência que é do Cristo, um mérito que é do Cristo. Isso foi depositado sobre nós. Deus arranca a pele daquele animal inocente, Ele veste os seus filhos ali, e Ele disse: faço nova todas as coisas, deposito em vocês uma justiça que não é de vocês. Irmãos, perceba que nós, na nossa essência, do lado de dentro, não somos capazes, como a teologia católica diz. Lá no Concílio de Trento isso foi firmado, reafirmado.
essa não é a verdade das Escrituras, porque Gênesis 3 diz que a pele do animal foi costurada e ela vestiu os filhos. Nós carregamos uma roupa que cobre a vergonha do nosso pecado, e isso é tudo graça, dom de Deus, veio dele, é mérito dele, é justificação que vem dele, queridos, não é nada do lado de dentro. Se pudéssemos nos definir nos nossos melhores dias, eu poderia dizer a vocês: somos todos lobos em pele de cordeiro. Por quê? A essência é má, o corpo é mau, é pecaminoso, mas por fora está a vestimenta daquele que é digno, que é santo, que é poderoso, que foi obediente na morte, daquele que é o segundo Adão, daquele que outorgou a nós o segundo depósito, a segundo imputar de justiça. Aleluia, ele é santo, queridos. Eu quero dizer a você nesta noite: o chamado te convida a confiar em Jesus para receber perdão dos pecados. A regeneração te dá a possibilidade de responder a esse convite, pois concede nova vida espiritual. Agora, Deus te declara justo perante o mundo, removendo as vestes velhas, rasgando o escrito da dívida, fazendo um contraste entre antes e depois. O antes, o depois, antes do sangue do Cordeiro, depois do sangue do Cordeiro. E o Senhor Deus clama no jardim dizendo: eis que faço nova todas as coisas.